Bom dia para todos. Nós somos da Comissão de Estudos da Confraternização de Mocidades Espíritas de Belo Horizonte, Comeb. Somos da Regional Nordeste. Então, nós estamos fazendo o estudo do livro A Gênese, de Allan Kardec, que vai ser o nosso livro-tema. Hoje, o tema do nosso estudo vai ser o capítulo 6, Gênese Espiritual. Então, eu sou a Adriana. 11. Ah, desculpa, 6. É 11? Ai, eu e os organismos romanos, cara. Eu sou a Adriana. Eu sou o Daniel. E vamos começar. Manda brasa, Daniel. Bom, vamos lá, né? Nesse capítulo, Kardec se propõe a falar um pouquinho, né, sobre o princípio espiritual, sobre os espíritos, meio que o papel deles aí no universo, e também levanta algumas hipóteses, assim, como o título do capítulo mostra, né, sobre a Gênese, sobre a criação, o surgimento dos espíritos. Né? Então ele começa, né, no tópico princípio espiritual, mostrando que o princípio espiritual existe, né? A gente consegue provar isso, né, por a mediunidade ou pelo aquela velha história, né? Um efeito inteligente tem uma causa inteligente. Então, se a gente consegue ver os efeitos, né, de espíritos, né, por exemplo, as mesas girantes na época do Kardec, aquilo tinha que ter uma causa por trás. E mostrou que essa causa eram os espíritos. Né? Então, várias outras coisas teriam essa prova. Uma prova também seria a própria inteligência do homem. Né? Que a matéria por si só não tem inteligência, senão você poderia chegar com uma pedra e conversar com ela. Né? Então, se a inteligência não é uma propriedade da matéria, tem que ser propriedade de alguma outra coisa. E essa coisa seria, então, o princípio espiritual. E ele diz que o princípio espiritual é um corolário da essência de Deus. Né? Que se o espírito existe, então ele precisa de um criador, ele precisa de uma origem também inteligente, né? E é interessante, na verdade eu vou ler o trecho aqui de Kardec para explicar o que eu quero dizer em seguida. No item 2, o princípio espiritual é corolário da existência de Deus. Sem esse princípio, Deus não teria razão de ser, visto que não se poderia conceber a soberana inteligência a reinar pela eternidade em fora, unicamente sobre a matéria bruta, como não se poderia conceber que um monarca terreno, durante toda a sua vida, reinasse exclusivamente sobre pedras. Não se podendo admitir Deus sem os atributos essenciais da divindade, a justiça e a bondade, inúteis seriam essas qualidades, se ele as houvesse de exercitar somente sobre a matéria. Quando eu li isso daqui, eu achei assim, Kardec fala de um jeito bem lógico, meio frio, né, bem científico, sim, mas eu achei lindo esse trecho dele, sabe? Basicamente ele diz pra gente aqui que nós damos uma razão para Deus. Né? Não estou querendo encher nossa bola, né? Não quero que a gente fique se achando a última bolacha do pacote, mas a gente dá uma importância para a criação de Deus, né? Porque se não fossem por nós, né, espíritos, filhos dele, que ele tivesse criado só o universo lá, tá aqui a matéria, de nada valeria, né? Seria só um espaço vazio, né? Seria, por exemplo, como uma criança que pega uma grande bacia côncava com umas bolinhas de gude, taca as bolinhas lá e fica vendo elas girando, simplesmente pelas forças que a regem, né? Só observa sem mais nada poder fazer. Né? Mas Deus é tão inteligente e tão bom que criou os espíritos para estarem ali ocupando o universo, para também estarem movendo essas bolinhas, né, na bacia. E com isso daqui eu também fui refletindo um pouco e
vou fazer uma analogia comigo mesmo, né? Para quem está ouvindo e não sabe, eu sou pai, né? Eu tenho um garotinho de 2 anos e 5 meses agora, o Derek, e desde mais novo eu sempre tive essa ideia mesmo, não, um dia eu vou ser pai. Eu tinha lá os meus brinquedos, né? Eu adorava meus brinquedos, acho que para toda criança esse é bem mais precioso, né? E eu brincava muito com eles e pensava assim, não, um dia eu vou poder passar esses brinquedos para o meu filho. Então eu vou guardá-los para um dia poder fazer isso. E foi o que eu fiz, eu realmente guardei, né, todos os meus brinquedos mais importantes, né, numa caixa, né, porque um dia eu teria esse filho e poderia mostrar para ele como brincar com eles. Ensiná-lo a pensar como eu pensava, né? A imaginar como eu imaginava, né? A vê-los com o mesmo olhar que eu os via. E aí quando o Derek nasceu e atingiu já uma idade que eu realmente podia entregar esses brinquedos para ele, né? Eu ensinei ele a brincar e agora eu vejo ele lá. Ele realmente vai na caixa, pega os meus antigos brinquedos, vai para o quintal e brinca com eles, né? É muito bonito, sabe? Você poder olhar para aquela criança e ver ele fazendo aquilo que você fazia, né? Ele está seguindo seus passos, né? Está fazendo aquilo que você ensinou. E não só isso, ele também está colocando o próprio toque dele, que ele não brinca do mesmo jeito que eu brincava. Ele inventou suas próprias brincadeiras. Ele vê os brinquedos como eu via, mas ele também vê um pouco a mais. E quando eu percebi isso, né, lendo isso daqui, refletindo sobre isso, eu fico imaginando Deus. Ele nos criou, né, criou seus filhos, e está ali com o universo, com a matéria, né? Tem que pensar que os mundos são os brinquedos de Deus, ele os deixou ali para a gente, é a nossa herança, sabe? A gente já discutiu aqui algumas características de Deus, né? E a gente disse que ele é imutável, né? Então ele tem sempre as mesmas características, né? Ele não ganha nem perde nada. Mas isso não quer dizer que ele não sinta emoções. Que ele não seja dinâmico, né? Sim, exatamente. Então, assim, eu acho que Deus não fica triste quando vê as nossas ações erradas, né? Porque ele nos entende, né? Então ele não fica realmente triste ou decepcionado. Mas eu acho que quando a gente faz uma coisa boa, com certeza Deus fica feliz. Uhum. E aí eu fico imaginando, cara, quando finalmente um de nós, sabe, chega ao ponto de, por exemplo, Cristo, né, que a gente sabe que Jesus criou a terra. Eu tenho certeza que quando Jesus estava lá mexendo as suas mãos espirituais e moldando a terra, Deus sorriu com muita felicidade, porque ele viu o seu filho fazendo aquilo que um dia ele estava fazendo, viu que ele aprendeu, estava seguindo seus passos, seguiu realmente o exemplo. Com certeza Deus ficou feliz, com certeza Deus sorri e fica mais feliz ainda sempre que um de nós chega a esse ponto também. Eu acho que Deus não tem isso, igual você falou, né? Não necessariamente fica triste, porque é isso, quando a gente olha para uma criança, você vê uma criança lá engatinhando e tentando dar os primeiros passos, ela tropeça e esborracha no chão. Você vê o que ela tá fazendo de errado às vezes ela tá levantando demais a perna, ou ela tá jogando muito o corpo para frente, que ela ainda não criou essas habilidades. E Deus, quando ele olha pra gente, ele vê isso. Ele vê uma criancinha ali, ainda bambeando assim nos braços, né, com aquela dificuldade de andar. Então, a gente não fica triste ou bravo com a criança porque ela não tá conseguindo. Você sabe, assim, coitada, ela ainda tá tentando ali, né? Ela vai conseguir, ela vai cair muito, vai tropeçar. O que a gente às vezes faz é vendo assim, que se a criança ainda não tá andando direito, mas ela tenta às vezes dar um passo maior do que as pernas dela, e aí ela vai para um lugar perigoso, ou se a criança começa a cair demais, e aí, sei lá, às vezes ela tá com uma dificuldade ali de desenvolvimento que outras crianças não tiveram, aí você vai ter que buscar soluções para isso, vai ter que buscar um tratamento. Acho que Deus olha pra gente desse jeito. A nossa maldade, assim, pra Deus é só a nossa falta de experiência.
Então, assim, da mesma forma que o pai não briga com a criança que ainda não tem experiência, não consegue fazer as coisas, eu não acho que Deus olha pra gente com raiva, com tristeza. Ele olha pra gente, assim, no máximo com... Tipo, coitado, meu filho, ainda não deu tempo, mas ele vai conseguir, eu tenho fé que ele vai. Ou se vê que a gente tá indo muito, desviando muito para outro caminho, não, pera, agora eu vou ter que fazer alguma coisa para esse meu filho, que tá demorando mais do que o normal. Mas acho que sempre com muito amor, né? Mas a gente acaba projetando em Deus as coisas que a gente sente a nosso próprio respeito. Então a gente tá frustrado com a gente mesmo e a gente joga isso pra Deus. Não, Deus deve estar frustrado comigo demais. Deus é eterno, cara. Você acha que esses 10, 20 anos aí que você andou fazendo coisa errada na vida, pra Deus é alguma coisa? Deus olha pra aquilo e diz aquilo ali é isso, é tipo a nossa infância ali, que não durou nem alguns meses. Então Deus sabe, isso não vai durar quase nada, só uns milhõezinhos de anos, daqui a pouco ele já tá bem de novo. Então, assim, a nossa existência é uma prova da bondade e da justiça de Deus. E eu acho isso muito bonito, é algo que a gente tem que levar. Assim, sempre que a gente estiver se achando um lixo de pessoa, né, tem aquela depressão toda, não devia nem existir. Não, cara, você tem que lembrar que Deus te criou porque Ele é bom, né, e realmente te ama por isso. E essa bondade e justiça de Deus não fica só em nos criar, não só por nós existirmos, mas justamente pelo Espírito também ser imortal. Porque não adiantaria nada Deus ter nos criado, nos jogado aqui numa vida só, né, a gente passar por todos esses sofrimentos, né, e no final a gente, desaparecer. Isso não seria bom, né? Com certeza não seria uma bondade jogar o seu filho lá só para sofrer, depois ele desaparecer. Então a imortalidade do Espírito também é uma prova da bondade de Deus, né? Tem que estar atrelado a isso. E Kardec vem dizer isso, né? Então ele vem, todos os espíritos então seriam criados iguais, né? Simples e ignorantes, mas com o potencial de chegar até a perfeição. E esse é o nosso objetivo. Vir, passar pela vida terrena, aprender aqui, tropeçar algumas vezes, mas sempre evoluir e crescer, e cada um com seu próprio mérito. Né? Porque Ele também nos deu o livre-arbítrio, é mais uma das bondades de Deus. Mas ele também fala outras coisas, como por exemplo, a vida terrena, na verdade, é só um pedaço da nossa verdadeira vida, né? Na verdade é a menor parte, né? A gente só precisa de um pouco disso, né? A gente vem, reencarna e não aprende tudo de uma vez, a gente tem que voltar. Mas a gente geralmente fica mais tempo lá na vida espiritual, né? A gente não pula direto, não é morreu, reencarnou. A gente passa um tempo na espiritualidade, né? Vendo o que a gente aprendeu na última vida, vendo o que a gente precisa melhorar, o que a gente vai precisar fazer na próxima, né? E a ideia é passar bem rápido por isso daí. Reencarnações são a infância do espírito, né? Quando ele chega na vida adulta, né, seria só a vida espiritual e pronto, partir para outras. A gente não faz nem ideia do que seria a vida adulta, entre aspas, né? Exato, tipo, só de você pensar nisso, né, no momento que acabam suas encarnações, em qualquer planeta que seja, ainda tem uma eternidade para sua frente. E você fica assim, o que a gente vai ficar fazendo nessa eternidade? É tipo quando a gente é criança também, né? E fala assim, nossa, mas na hora que a gente terminar a escola, vai fazer o quê? Exatamente. O que eu vou ser quando crescer, né? E como assim? O que eu vou fazer? Mas eu não vou ter mais que ir na escola, eu vou ter que trabalhar, e vai ser todo dia a mesma coisa? Isso deve ser muito chato. Porque a gente, como criança, não tem a menor dimensão do que é o legal da vida do adulto, né? Pra gente é isso, mas eu vou ter que ir todo dia ir pro trabalho, eu entro no trabalho, saio do trabalho, entro no trabalho, saio do trabalho, mas e daí? E a gente não percebe que a vida adulta dá liberdades que a gente não tem na vida infantil, e aí é nessas liberdades que vai vir a graça de ser adulto. E às vezes eu fico imaginando qual que é a graça de ser espírito puro, por assim dizer, né? Porque deve ser uma coisa muito legal, porque nenhum deles reclama. Agora, a gente não tem a menor ideia. Mas
É isso. E a ideia é as encarnações acabarem rápido. Então, se a gente se delonga nelas, é por culpa nossa. É porque a gente está tropeçando demais, é porque a gente está escolhendo demorar demais. Né? E aí, mas a gente não está sozinho, né? A gente tem todo o amparo, a gente tem nossos guias espirituais, nossos companheiros. Tá todo mundo aí ajudando a gente a ver se vai mais rápido. Mas às vezes a gente é meio teimoso e continua, né? É preciso de um chutinho, amigo. Pois é. Né? E outra coisa interessante que ele fala, tem... Deixa eu ver se eu pego aqui... Onde é que foi? Não estou achando. Mas Kardec diz que a espiritualidade, né, a soma de todos os espíritos seria como se fosse a alma do universo. Porque somos nós que estamos dando vida às coisas, nós que estamos fazendo a matéria funcionar, ela se mover, tornando ela realmente dinâmica. Né? Que ela podia estar ali só sendo regida pelas forças criadas por Deus, né? Leis da gravitação e pronto. Mas, como eu disse, seria só algo vazio. Nós estamos ali dando vida, dando uma dinâmica real às coisas. E essa dinâmica é dada de várias formas, porque cada um de nós está cumprindo um papel. Então, tem certas hierarquias, né? Tem os espíritos mais evoluídos lá em cima, que já não precisam mais encarnar e estão coordenando todo o resto. E aí vai descendo cada vez mais, até chegar, por exemplo, em nós aqui encarnados, que não fazemos nem ideia de qual é o nosso papel, mas que nós estamos sim realizando. Né? Como ele faz a analogia é como um operário que está ali simplesmente colocando o tijolo, né, na construção, sem fazer a menor ideia de como vai ser o prédio no final, porque não deixaram nem ver a planta do projeto. Mas todos nós somos importantes nesse grande trabalho. Né? E vamos continuar subindo e pulando. E por falar em evolução, nesse capítulo Kardec também diz sobre a pluralidade dos mundos habitados, né? Diz que cada mundo, então, tem sim o seu avanço moral e intelectual, né? Então existem vários níveis, assim como existem vários níveis de espíritos, né? E o nível do planeta é condizente com os níveis dos espíritos que o habitam e vice-versa. Então, quando um espírito já está à frente do planeta em que ele se encontra, é extremamente natural que ele vá para outro, que ele reencarne em outro, né? Que condiga com essa nova fase dele. Então, ele diz que é natural, a transição de espíritos para um planeta e outro é comum, é como a gente mudando de uma cidade para outra, desde que a gente possa ir, né? A gente não tem passe livre para todos os planetas, mas a gente pode ir para outros, sim. Gente, e o que eu acho legal é que, assim, você estava falando de evolução, de transição de mundos, mas ele também fala da evolução de corpos também, né? Sim, a teoria da evolução do Darwin. E o que eu acho muito legal, assim, é que o próprio Kardec, ele não só ele aceita com uma tranquilidade, enquanto estava todo mundo assim, meu Deus, tanto cristãos quanto não cristãos também, quanto ele também, ele faz uma descrição muito real da evolução mesmo, né? Muito próximo, assim, da nossa, que ele coloca, assim, a termo de hipótese. Ele fala assim, não, eu vou deixar bem claro que isso aqui é uma hipótese, mas deixa eu explicar, assim, como que isso poderia funcionar. E eu acho muito interessante, porque ele vai pegar... Aí ele vai pegando, por exemplo, assim, de que... a hipótese dele, inclusive, às vezes, é de que esses espíritos até vieram de outros mundos mesmo. Sim. Espíritos primitivos de outros mundos, que ele fala que encontraram aqui corpos de macacos, né? Que era o envoltório que tinha. Então, que os primeiros espíritos foram para esses envoltórios que estavam mais próximos, assim, das necessidades deles. Mas que, à medida que esses espíritos iam evoluindo, os envoltórios foram evoluindo junto.
E aí por isso que nós nos desprendemos, entre aspas, assim, da árvore dos primatas para virar os homens, mas ainda tem macacos por aí, porque os macacos que continuaram nos corpinhos de macaco continuaram dando sequência à espécie deles, né? Mas ele fala que não tem nada que afete a dignidade do homem, né? Que eu acho muito interessante. Eu falei assim, gente, o que tem? Vocês estão aí brigando por questão de macaco, por questão de homem, por questão desse mundo, por questão do outro. Primeiro que a gente nem sabe se é gente desse mundo mesmo. E em segundo lugar, o que importa? É como ele fala assim, o homem coloca peles de animais e ele não deixa de ser homem só porque está usando peles de animais. Então, só porque um homem, em algum momento, assim, quando o nosso espírito ainda era bem pouco evoluído, a gente acabou usando um envoltório que era muito próximo do envoltório animal, o que você tem de ruim, de pouco dignificante? E acho que isso é importante ligar, porque você estava falando aqui dos corpos, eu falei assim, acho que isso já está bem mais na frente do capítulo e pulou um pouquinho essa parte. Sim, eu ia voltar. Não, mas eu quis voltar também, porque sabe aquela discussão que o Kardec é racista? Sim. Então, eu acho que esse tipo de raciocínio do Kardec é que mostra que ele, assim, ele poderia às vezes usar uns discursos racistas porque era do período dele, era o que tinha ali pra ele falar, mas ele em si não era racista, tanto que se ele tivesse encarnado hoje, eu duvido que ele entraria por esses enveredamentos, porque o Kardec não tinha nele essa noção de inferioridade no sentido de inferioridade em termos de dignidade. Ele às vezes falava, por exemplo, de um espírito que ainda não é muito evoluído, de um mundo que não é evoluído, de corpos que não são evoluídos, em termos de desenvolvimento espiritual. Não era evolução no sentido disso, de dignidade, de ser melhor que o outro, no sentido mesmo de crescimento do corpo. Nessa parte mesmo da hipótese, ele diz que, por exemplo, ele fala que, por exemplo, no nosso mundo tem sim ainda humanos com diferentes tipos de evolução. Então tem sim alguns selvagens, né, ainda, né, algumas tribos mais isoladas que ainda estão perto ali do macaco. Mas como ele diz, não de forma racista, né? Esse selvagem não é um julgamento de valor. Não é que ele vira para aquelas tribos e fala assim, então vocês, como vocês estão aí mais perto do início do desenvolvimento do que a gente aqui, que a gente tem o direito de ir fazer o que quiser, tratar eles como quiser, porque nós temos o direito divino de intervir neles, alguma coisa assim. É mais no sentido, olha, isso é uma coisa que acontece. Ignorar isso seria como ignorar o fato de que existem crianças e adultos. Você não lida com as crianças da mesma forma que você lida com os adultos. Um adulto não lida com a criança da forma que lida com outros adultos. Porém, aí que tá. As obrigações dos adultos com as crianças não é chegar lá e tratar a criança como um inferior, como alguém que não sabe nada, como alguém que é burro, como alguém que, sabe? É você realmente dar os instrumentos que aquela criança precisa para ela poder crescer e se desenvolver e chegar no nível de entendimento que você tá. Exatamente. E aí então assim, nesse sentido, ele realmente não tinha isso de falar assim, então aqueles lá têm menos dignidade que nós, os selvagens levam uma vida menos digna que a nossa. Não, os selvagens levam a vida deles, né? No desenvolvimento deles. O que a gente deveria fazer, assim, é propiciar o desenvolvimento dos selvagens, entre aspas, e os próprios selvagens, entre aspas, vão desenvolver a sua comunidade, vão desenvolver a sua cultura da sua forma, da sua maneira. Se a gente precisar pegar nós, impor nele, sabe? Então, o Kardec não era imperialista nesse sentido. E é nessa hora que você vê, você, pra ele, você, não, você tá comparando o ser humano com o macaco? Whatever, cara, e a gente foi mesmo num período. Então ele até fala assim, se a gente ficar peludo aqui, a gente fica igual um macaco mesmo. E aí? Isso diminui a humanidade? O fato do nosso planeta ser de provas e expiações e não chegar nem perto de outros planetas diminui o nosso planeta? Quer dizer que a gente é pior do que os outros? Que a gente vale menos, né? Igual eu estava falando no início, a gente se acha horrível, assim, a gente acha que não presta, mas pra Deus todo mundo é igual. E aí ele repete essa isso leitura algumas vezes nesse capítulo, né? Ele realmente tá, pra quem não entendeu ainda, ele tenta deixar claro que todo ser humano é ser humano, independente de qual escala evolutiva você tá. Começou a pensar, já é humano, já tá valendo. Né? E mesmo isso, mesmo antes disso, ele também parte dessa hipótese, né, de que os animais também
tem ali o princípio espiritual, né? Ele reconhece que isso, na verdade, também está dentro da justiça e bondade de Deus, porque ele não poderia criar os animais simplesmente destinados a permanecerem sempre animais, sempre inferiores, né? Então, a bondade dele também permite que o princípio, né, o animal então tem ali seu princípio espiritual, que vai então um ponto chegar a espírito, né, ao que a gente entende aqui por ser humano, né? Então ele, mesmo isso, até os animais, até os próprios macacos, ele está mostrando para a gente, não, eles também são tão dignos quanto a gente, eles são como nós também. Não, inclusive as plantas, inclusive os minerais, porque não tem jeito, né? E isso é uma coisa muito interessante, porque assim, ele traz essa solidariedade. E aí, assim, na época dele, os relatos antropológicos falavam, não, porque na África isso, na África aquilo. É aquela coisa, não teve como ele ir na África para ver se os relatos eram verdadeiros ou falsos. Hoje a gente já sabe que aqueles relatos eram super exagerados e que eles às vezes ignoravam muitas coisas importantes, muitos sinais de sofisticação daquelas civilizações só porque elas não eram parecidas com as civilizações europeias. Mas assim, era o que ele tinha. Mas toda vez que ele falava isso, falava de uma tribo selvagem, falava de algum povo que estaria num desenvolvimento mais baixo, bem entre aspas, aí, em relação ao europeu, no sentido civilizatório, ele não estava nunca querendo dizer assim, então dando carta branca, né? Então vamos discriminar, então vamos tratar diferente, então a gente é que sabe das coisas e eles não sabem nada. Isso também ele nunca falou, que só porque a gente estava um pouco mais evoluído que a gente não tem nada a aprender com essas outras civilizações. Então, assim, as pessoas colocam muitas palavras na boca do Kardec quando é em relação a isso. E também é porque as nossas próprias relações de raça aqui no Brasil e em várias partes do mundo ficaram sempre muito deturpadas e muito agressivas, porque, infelizmente, os europeus, eles caíram de cima mesmo. Eles partiram do pressuposto que eles eram os melhores e pressionaram todos os outros. Então, ver uma pessoa falando em termos de menor evolução carrega um juízo de valor que na época do Kardec não carregava. Quando Kardec falou isso, ele nunca estava falando em termos de bondade, de maldade, de desenvolvimento espiritual, no sentido de desenvolvimento de dotes morais. Tanto que uma civilização ela pode ter dotes morais avançados e ainda estar defasada no seu desenvolvimento intelectual. Isso é perfeitamente possível. No seu desenvolvimento civilizatório, uma civilização de pessoas muito boas, mas que ainda não deram conta de descobrir a roda. E aí? Então, assim, o Kardec não faz esse tipo de julgamento. Ele só fala, olha, aqueles espíritos ali, temporalmente, pelas características ali, estão mais próximos das civilizações primitivas do globo. Agora, o que você vai depreender disso, fica cada um do seu critério. Ele próprio, pelas coisas que ele falava e pelas coisas que ele escrevia, ele inclusive achava que era um absurdo você tratar pessoas de outra raça, de outra etnia, até mesmo de outro sexo, né, de relação dele com as mulheres, de forma diferenciada. Para eles todos tinham que ter uma formação igual, ter um tratamento igual, um tratamento igualitário. E acho que esse é um bom capítulo para lembrar isso, porque todo dia tem alguém querendo jogar essa carta. Ah, mas o Kardec era racista. Então, lindos. Então... Mas voltando um pouquinho na ideia da origem do corpo humano, né? Então ele traz essa hipótese, né, de seja espíritos que, sei lá, voltaram aqui da Terra mesmo, ou foram trazidos de outro planeta para cá, né? Então acharam, né, como a Adri falou, acharam ali o envoltório do macaco, né? Então o usaram, porque era o corpo que tinha, e como eles já eram espíritos, né, já estavam um passo à frente ali dos macacos que já tinham aqui, então o corpo foi sendo moldado segundo as capacidades daquele espírito que estava ali. E quando os espíritos então foram avançando, o corpo foi avançando junto deles, né? Ele foi se aperfeiçoando, se embelezando ali, né, por assim dizer. E isso acontece sempre. Né, o mundo vai evoluindo, nós vamos evoluindo, e o corpo também, né? Então ele vai sofrendo alterações. Então se você for num mundo mais evoluído, né, o corpo vai ser diferente, a matéria dele já vai ser um pouco diferente. Porque
né? Você pega um artesão que está aprendendo ali a fazer o trabalho, você vai dar ferramentas pesadas para ele. Mas à medida que ele vai ganhando a destreza, né, a habilidade de fazer trabalhos mais elaborados, ele vai ganhando ferramentas mais elaboradas, mais precisas, né? Então essa é a ideia. Nosso corpo, então, vai sim sofrendo alterações para condizer com o espírito. E aí ele lembra nesse capítulo de quem faz essa ligação, né? Ele vem, ó, então existe o perispírito para estar ali atuando no meio dos dois, né? Que o espírito não consegue agir diretamente na matéria bruta. Então tem o perispírito, né? Esse envoltório fluídico semimaterial, né? Semimaterial por quê? Porque ele é matéria, né? Ele sai do fluido cósmico, né? Ele tem a mesma origem ali de todo o resto da matéria, mas tem um tratamento diferente para ele ser mais etéreo, né? Ele está então mais perto ali do plano espiritual do que o resto. E ele consegue fazer a ligação certinho. Então quando você vai reencarnar, né, ele diz que o perispírito se liga molécula por molécula com o nosso corpo, né? E quando chega a nossa morte, ele vai se desprender molécula por molécula e a gente vai retomar a liberdade. E aí nesse ponto, ele vem lembrar da gente, ele faz uma diferenciação do princípio espiritual e do princípio vital, né? O princípio, ele não, na verdade não discute tanto assim o princípio vital, é mais uma ideia que está aqui para a gente estudar mais a fundo, né? É uma das hipóteses que precisa de uma comprovação, né? De um estudo maior, mas seria o princípio vital, então seria essa energia, essa coisa ali que está fazendo a matéria adquirir vida. Não é só o espírito, não é simplesmente chegar ao espírito e pronto. Tem o princípio vital que está fazendo. E essa diferença é clara quando a gente pensa que no sono a gente se desliga do corpo, né? A gente viaja aí pelo plano espiritual, então a gente não está tão ligado assim ao nosso corpo, mas ele continua vivo, ele está lá funcionando. E um dia que a gente envelhece, tem uma hora que simplesmente acaba a energia do corpo, ele morre e o espírito simplesmente desliga. Ele diz que não é a partida do espírito que causa a morte, né? É justamente a insuficiência do corpo. A insuficiência do corpo, né? O corpo primeiro morre e depois o espírito vai embora. Então tem essa diferença. Então, na verdade, eu fiquei muito curioso para entender mais sobre esse princípio vital, né? De o que ele realmente seria, de como ele funciona, né? Como é que ele está sendo dado aos corpos, né? Para adquirirem vida. Mas isso vai ter que ser um estudo posterior. Não, e mesmo nos livros do André Luiz e outros, que ele acabou estendendo muita coisa dessas, ele também fala muito por alto do princípio vital, né? Eles falam assim que ele realmente está presente em boa parte do nosso corpo, que ele é circulado no nosso corpo pelo sistema circulatório, então o sangue tem uma concentração muito alta dele e tal, mas ele também não fala sobre a natureza desse princípio, nenhum deles falam, né? Que tipo de princípio é esse que dá a vida? Eles nem sequer falam se isso é um princípio material, se é uma energia, nem nada. Eles só falam assim, existe aí. Talvez porque a gente ainda não tenha palavras, né, para poder falar sobre isso. Sobre esse capítulo, eu não sei, acho que você talvez estivesse preparando para falar sobre isso. Você me desculpa se eu te cortei, que é o capítulo que fala dos exilados de capela, né? E que é quando fala que os espíritos existem migrações de espíritos entre os mundos e que às vezes os espíritos saem de um mundo onde que o mundo não é mais adequado para eles e vai para outro. E ele fala daquele impacto emocional, né, que é um espírito emigrar para um mundo mais primitivo. A gente tá falando ali do macaco. Pensa a gente aqui, né, com touchscreen, com computadores, com cobertores que tem mangas pra gente poder mexer nos controles remotos, e aí de repente você vai lá e reencarna num planeta onde os corpos não tem nem alguns milhares de anos direito que foram diferenciados dos corpos animais. Você tem a sensação que você tá um monstro agora mesmo, que você encarnou num corpo de um monstro, que você tá num lugar horrível, que você tava num paraíso e que Deus te tirou de lá e você não entende por quê, porque as lembranças são muito vagas, assim.
Então é muito complicado. Eu sei que tem um monte de gente que fala assim, nossa, eu queria tanto reencarnar num corpo de um cachorrinho, porque os cachorrinhos são bonitinhos. O negócio é que assim, quando o corpo não tá bem aparelhado para as funções do espírito, é como se estivesse numa prisão. Pensa se você reencarna num corpo de cachorro mesmo. O cachorro não tem cordas vocais igual a gente tem, então ele não consegue falar. Agora imagina você num corpo do cachorro tentando comunicar com alguém uma coisa que você tá sentindo, mas só sai aqueles latidos do cachorro que ninguém entende. Então você se sente, nossa senhora, eu tô amarrado aqui, esse corpo é uma prisão pra mim. Não é à toa que os egípcios, por exemplo, tinham aquela sensação que os corpos são prisões mesmo, que a vida verdadeira é a vida depois da morte, né? Justamente deles agora. Olha só o que eles tinham um conhecimento muito avançado, né? Eles construíram as pirâmides, aquelas coisas que eram para durar a eternidade, estão durando mesmo. Então, um conhecimento de engenharia que só agora que a gente está chegando nele. Muita engenharia, a astronomia extremamente avançada, a matemática avançada. E com instrumentos, sim, eles tinham só, muito primitivos. Sim, ferramentas extremamente primitivas e eles fizeram aquelas coisas incríveis. Mas eu fico pensando, poxa, eles deviam estar no mundo. O mundo deles era mais ou menos igual ao nosso agora. Eles já tinham naves espaciais. Eles sabiam que eles tinham vindo de algum lugar, né? Eles queriam voltar para casa. Eles com certeza queriam voltar para casa. E ficavam lá, meu Deus, eu não consigo criar um foguete para voltar para lá. Né? Então eles tinham essa lembrança vaga das coisas, dessas coisas incríveis que eles podiam fazer e agora simplesmente não podiam. O máximo que eles puderam fazer é construir grandes construções de pedra, né? Mas então realmente, com certeza é um impacto muito grande, né? Então vamos lembrar aqui que a gente está chegando perto, né, da transição, da regeneração. Então, para os de nós que não conseguirem acompanhar a Terra, a gente vai sofrer o mesmo destino, né? A gente vai para algum lugar e vai ter que ficar preso àqueles corpos de macacos sem poder fazer nada. Talvez não seja um mundo tão primitivo. Sim. Vai ser, algumas pessoas talvez tenham a sorte de ir para mundos que estão ali na Revolução Francesa, alguma coisa assim. Mas o negócio é que, o ponto, né, principal dessa imigração é que assim, se o espírito não está dando valor a civilização dele, ele não está conseguindo compreender que aquela civilização precisa de amor para funcionar, precisa de colaboração e solidariedade para funcionar, então Deus manda para um lugar onde isso não existe, para que ele compreenda finalmente, assim, gente, é por isso que tinha aquele chato da justiça social lá no meu mundo, porque olha como que é horrível estar num mundo onde as pessoas não se importam com isso, onde a vida humana não tem valor, onde aquela tecnologia ali não existe, nem sequer existe. E o tempo que eu tava lá, em vez de eu usar ela pro bem, eu tava usando só pra isso, pra ficar assistindo Netflix a noite inteira. Nada contra assistir Netflix a noite inteira, mas não pode ser a única razão pela qual a gente tá usando a tecnologia, né? E acho que às vezes é só numa hora dessa que se dá. Tanto que os egípcios voltaram rapidinho lá pra capela. Eles entenderam isso, né? Eles incorporaram isso. Outros criança, né, que você põe pro, né? Vamos pegar a ideia da Netflix, né? Você tá lá na sua juventude só assistindo Netflix de noite, em vez de ir estudar, em vez de fazer o trabalho da escola, o professor mandou, né? Você tá usando a internet não para o conhecimento, mas só ali para essa diversãozinha. O que seu pai vai fazer? Ele vai depois de castigo, vai cortar a Netflix, sei lá, por uma semana. E por essa semana inteira você vai ficar, nossa, meu Deus, como é ruim isso, como eu desperdicei a minha chance, né? Então você vai uma hora, vai aprender, vai entender, vai voltar atrás e vai usar o recurso da forma correta, né? Como deve ser feito. Então, os capelinos tiveram algo, né? Até onde a gente sabe, grande parte deles entenderam o recado, voltaram e estão felizes. A gente também não pode só pegar a ideia de castigo, né? Não foi castigo, foi isso, foi uma educação mesmo. O que eu quero dizer é que a gente não está vindo só para entender o que a gente estava perdendo. A gente também vai para esses outros planetas para levar alguma coisa para lá. Né? Então, esse pessoal ajudou muito a avançar coisas que a gente tinha aqui, porque eles tiveram um contato direto, né, com espíritos menos evoluídos, alguns primitivos. Né, e foram ensinando para eles, né, por esse contato. E os dois lados, né, sempre os dois lados, um aprendizado próprio
e o aprendizado dos outros que você está levando. Não, porque a pior coisa também que existe é você viver num mundo onde você é inútil. Onde você vê assim, nossa, os outros já estão fazendo assim, estão fazendo naves espaciais para visitar outras galáxias. E eu tô aqui marcando passo, eu não sirvo para nada. Todo mundo tem que estar sempre me ajudando, porque eu nunca consigo entender as outras coisas, igual isso, né? Penso uma pessoa super egoísta numa sociedade em que ninguém é egoísta. A pessoa o tempo todo mundo vai ter sempre que fazer concessões para aquela pessoa, sempre ajudar aquela pessoa. Não, fulano não é assim e tal. A pessoa começa a sentir como uma criança, assim. Então, na sua sabedoria também, Deus fala assim, não, então vamos para um lugar onde você vai ser útil. Vamos para um lugar onde seu conhecimento realmente conta. E, infelizmente, se a gente só investiu em conhecimentos que só tem utilidade para civilizações brutas, é para lá que a gente vai, é lá que a gente vai poder crescer, é lá que a gente vai poder oferecer alguma coisa, né? Então, até nisso a gente tem que tomar cuidado. Será que o conhecimento que eu tenho é um conhecimento que uma sociedade mais avançada nem precisa, porque ela já desenvolveu sozinha? Aí, fatores aí. Não, hoje a gente viajou, né? Bom, acho que a gente tem que ir concluindo nosso estudo de hoje. Mas só uma última palavra. Bom, o título desse capítulo, lembrando, é a Gênese Espiritual. E para quem estava super curioso, assim, nossa, que legal, esse capítulo vai me contar como o Espírito surgiu, como Deus criou o princípio espiritual. Assim, infelizmente, não foi dessa vez. Na verdade, Kardec nem traz uma hipótese realmente de como Deus teria feito, né, o Espírito. Infelizmente, essa é uma dúvida que a gente vai ter que carregar por mais um tempo. Né? A gente vai ter que ainda adquirir os meios necessários para entender isso. Né? Mas eu acho que é uma coisa interessante para a gente discutir, para a gente filosofar. Então, para os ouvintes que quiserem levar isso para suas mocidades, para suas casas espíritas, para levantar hipóteses e realmente se divertir ali, tentando compreender essa parte, sintam-se à vontade, né? Porque é uma das coisas que eu sempre tive muita curiosidade, sempre quis muito descobrir, principalmente quando a gente ouve um palestrante falando que a gente passa pelo reino mineral, reino vegetal, reino animal. E você pensa, peraí, reino mineral também? Tipo, já tinha um princípio espiritual primitivo ali na pedra? Como é isso? Né? Então, vamos evoluir, gente, para chegar a essa resposta. Porque com certeza isso vai ser um conhecimento muito legal de se adquirir. Mas sem pressa, porque os espíritos disseram que isso aí é um mistério e que acho que nem eles sabem, então... Não fiquem frustrados se não descobrirem a resposta, porque pelo menos nesse livro não tem. Nos outros livros do espiritismo ainda também não no livro dos espíritos eles são bem claros. Isso não é dado ao homem saber. Então, assim... Isso não é dado a gente saber. Então, mas é aquela coisa, não custa a gente criar hipóteses, mas a gente também, assim, é que é um cuidado muito grande que a gente tomar. Porque quando a gente começa a querer criar hipóteses, né, filosofar demais, tem hora que a gente fica enamorado das nossas hipóteses. Então a minha hipótese é verdadeira. E, cara, olha, a gente tá muito longe, muito longe. Se o espírito da verdade diz que ao homem não é dado saber, então, falta um tempo. Mas não custa, né? Não custa nada tentar. Falou, pessoal. Então, obrigada pela atenção, bons estudos, até o próximo.